É muito ruim você não ser chamado para entrevistas como programador, mas pior ainda é você ser chamado para aquela entrevista naquela vaga top e você não passar porque você não se preparou direito. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, bom, rapaziada, eu vou separar o vídeo de hoje sobre pontos técnicos e não técnicos que você tem que fazer para se preparar para uma entrevista como programador. E assim, essas foram técnicas que eu sempre utilizei para conseguir emprego, seja no Brasil ou fora. Então, todas as empresas que eu passei no Brasil, quando eu fui trabalhar lá na Bolsa de Valores da Europa também, fiz a mesma coisa, fiz essa preparação. E hoje eu tenho aí uma porcentagem bem alta de aprovação das entrevistas. Sinceramente, não lembro a última vez que eu fui recusado a partir do momento que eu cheguei na entrevista. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Pega o caderninho também para anotar essas dicas e o principal, coloque em prática. Bora começar sobre a questão não técnica da preparação para uma entrevista. Eu sei que você está aplicando para várias empresas, muitas vezes você se perde, confunde o que cada uma faz, mas eu sei também que você não está aí com 1 milhão de entrevistas agendadas para você fazer. Então antes de ir para uma entrevista, pelo amor de Deus, para e faz o primeiro ponto, que é estude sobre a empresa. Basicamente, você precisa fazer o que aquela empresa faz, como ela ganha dinheiro, quais são os desafios dela, né? O mínimo do setor ali, para que você consiga se mostrar mais interessado na entrevista. Tenho certeza que se você vier com algumas perguntas pertinentes sobre a empresa durante a entrevista, você com certeza vai ficar na cabeça ali da pessoa, da recrutadora de RH, do que alguém que simplesmente respondeu o que ela perguntou com os braços cruzados e depois, quando a recrutadora perguntar, você tem alguma dúvida para fazer? Não tenho dúvida nenhuma. Acabou a cal. Então, perguntar nas entrevistas é muito importante. Não só para você alinhar sua expectativa e entender sobre a empresa que você possivelmente está entrando, mas também para se mostrar interessado, para você ficar na mente da pessoa que está conversando com você. Outro ponto extremamente importante para você fazer antes de uma entrevista é preparar e ensaiar a sua apresentação pessoal. Muito provavelmente vai ter um momento que ela vai falar, eu queria saber mais sobre você, fala um pouquinho sobre você ou sobre a sua carreira, né? Essa apresentação pessoal, eu quero falar um pouquinho de carreira também. É muito importante você já ter aquilo ali pré-programado. Não vai também ficar lendo, porque vai ficar feio, então ensaia antes, para que você não trave e fique tentando lembrar de pontos ali no meio da entrevista. E não é porque a pessoa vai falar, ele ficou pensando muito, tá mentindo. Não, mas se você ficar fazendo isso, você vai conseguir prender menos a atenção do recrutador. E não adianta você jogar um monte de palavras ao vento se no final da entrevista ela não vai lembrar de meia dúzia. Então é importante você construir essa apresentação sobre a sua carreira, sobre a sua pessoa, de uma forma em que você mantenha ela interessada. E você ficar tentando ali lembrar do que você fez, não é a melhor forma de você fazer isso. Fora que, se você ficar tentando lembrar na hora, que você provavelmente vai estar nervoso, você vai ter ali uma outra pessoa olhando para você, esperando o que você vai ter para falar, você vai esquecer de pontos importantes ali que você deveria compartilhar nessa entrevista. Então, se prepara ali, faz uma apresentação pessoal, deixa uma pronta já para você falar nas entrevistas sobre a sua história, sobre os projetos que você fez, e sempre antes da entrevista dá uma ensaiada, fala ali sozinho mesmo, se prepara, solta ali a tensão e vai relembrando os seus pontos para que você consiga, né, ter essa apresentação fluida no momento da entrevista. E aí, junto com a apresentação pessoal, dá uma ênfase especial no que você já construiu de interessante. Então pega ali o seu projeto que você mais curtiu fazer, seja ele profissional ou não, que você fez só de portfólio, ou que você fez para alguma empresa, para algum amigo, enfim, o projeto que mais te deu trabalho ali, você acredita que tem maior potencial de brilhar os olhos de alguém, e fala sobre ele. Então separa ali numa parte funcional, qual que era o objetivo do projeto? Eu criei esse projeto aqui com o intuito de aumentar a produtividade de barbeiros da minha região. Sei lá, onde eu mandava uma notificação para todos os clientes dele assim que algum cliente cancelava. Inclusive, ideia de negócio, se você fizer, porcentagem para mim. Mas, por exemplo, beleza, expliquei funcionalmente. E foi legal fazer esse sistema porque pela primeira vez, né, eu tive que trabalhar com push notifications, então eu tive que entender como identificar um usuário e o device dele para conseguir enviar essa notificação. Isso foi bem bacana porque foi a primeira vez que eu trabalhei com eventos, tive tal dificuldade e consegui me virar dessa forma. Pronto. Fechou. Funcional, principais desafios técnicos que você acredita que vão chamar a atenção e como você resolveu. Perfeito. Faz isso antes, prepare isso antes que eu tenho certeza que você vai deitar na hora da entrevista. E agora vamos entrar na parte técnica. Algumas coisas que é sempre bom você dar aquela repassada antes de ir para a entrevista. Ainda mais para vagas iniciais, mas até para vagas maiores. Se você trabalha com uma linguagem orientada a objetos, super importante você relembrar os conceitos principais de orientação a objetos, relembrar os pilares, relembrar as boas práticas envolvidas nesse paradigma. Pega ali na internet, dá aquela pesquisada, por mais que você já tenha na cabeça. Também pega alguns cases, né? Sempre bom nesses tópicos você pensar em algum case. Então, encapsulamento. Qual que é um caso de uso do encapsulamento, por exemplo? Abstração, enfim. Vai no conceito de orientação a objetos, dá aquela reformulada e se prepara bem. Porque muito provavelmente isso
pode cair na sua entrevista. Outros conceitos também, como protocolo HTTP e padrão REST, se você trabalha com back-end principalmente. Com front-end é possível que a pessoa pergunte alguma coisa sobre HTTP, mas APIs REST, RESTful, a diferença delas é uma pergunta que pode sim cair como back-end, não necessariamente dessa forma, mas algo relacionado. Então, quais são as boas práticas de desenvolvimento API, quando que você usa o POST, o PUT, o DELETE, o GET, dá aquela reformulada, esteja em dia com esses conceitos. Se você for bem iniciante, biblioteca contra framework também pode ser uma pergunta que caia. Essa já não é tão comum porque ela não é tão útil no dia a dia. Muito comum cair é vantagens da sua linguagem ou framework. Então, por exemplo, se você fosse fazer um sistema desse, por que você utilizaria isso? Por que você utilizaria o React ao invés do Angular? Você não precisa saber todas as diferenças, mas pode ser alguma coisa do tipo, porque eu prefiro a sintaxe do React, né? Eu acredito que ele tem ali uma facilidade maior para começar a desenvolver. Eu acredito que o Angular, apesar de ter vários benefícios, ele é um pouco mais engessado. Por exemplo, sabe? Por que você foi pro .NET? Ou por que você usaria .NET, né, C# em vez de Node? Porque eu gosto muito da tipagem, da orientação a objetos. Acredito que para um projeto grande dá para você organizar melhor. Enfim, é algo bom para você ter em mente, até mesmo para você entender mais da sua linguagem, né? Então é um estudo super útil para você ter em mente. Pode cair numa entrevista e você vai estar pronto para falar sobre isso também. E outra questão é estar pronto para resolver problemas. Os mais comuns que eu vejo são problemas de lógica de programação, problemas de banco de dados. Então vai dar uma situação, vai perguntar como que você modelaria as tabelas para conseguir armazenar esses dados de forma eficiente. Então é importante você estar ligado, ainda mais se você for back-end, né? Se a sua vaga pedir banco de dados, tá ali em mente como que funciona uma modelagem 1 para 1, 1 para N, N para N, e tá acostumado em fazer esse tipo de trabalho. E esses são os pontos principais técnicos, rapaziada, que eu coloquei de forma genérica também, porque pode ser que você tá assistindo esse vídeo aí, você trabalha com front, com back, com mobile, sei lá, com games, enfim, qualquer variedade aí da programação. Então eu quis abranger os tópicos mais genéricos aqui para te ajudar a se preparar, mas também pega ali algo que você vê que é muito importante da sua linguagem, algo que você vê que é peculiar ou importante dentro do seu contexto de desenvolvimento e se prepara para isso também, que não custa nada, né? Vai estar no seu dia a dia de estudo, não custa nada ali, enquanto você está estudando, fala, isso aqui pode cair numa entrevista, é importante. Faz uma anotação, já deixa um bloco de notas preparado sobre isso. E aí sempre antes da entrevista, em 10 minutinhos ali, você dá aquela relembrada, só para já ficar em mente, fresquinho. Bom, e agora que você já está preparadíssimo para uma entrevista de programador e você vai aplicar tudo isso para sua próxima entrevista, não sai desse vídeo sem deixar o like, comentar o que você achou, o que você achou que faltou, o que eu posso trazer para os próximos vídeos e se inscrever no canal para pegar mais dicas como essa. Tamo junto e até o próximo vídeo.